Então, alguns principais cenários de apoio que vamos demonstrar aqui para vocês é a questão de resumir um caso ou uma conversa, então como que ele consegue capturar essas informações dentro de uma ocorrência e resumir essas informações para a gente, responder às perguntas do agente, levando em consideração as bases de conhecimento, elaborar e-mails e respostas, então como que eu posso melhorar os meus e-mails que eu vou enviar para o cliente utilizando o Copilot, e também a questão de personalizar respostas. Então, como que eu posso estender o meu Copilot para atender necessidades específicas? Então, vou mostrar aqui para vocês. Bom, então agora eu estou no ambiente do Dynamics 365 Customer Service, mais especificamente no aplicativo do Hub do SAC, que é onde a gente faz o gerenciamento de ocorrências dentro do nosso ambiente. Então, eu estou usando aqui, né, o perfil do Joaquim Costa. Então, o Joaquim Costa, ele quer começar a atuar ali dentro das ocorrências no dia a dia dele, e ele já estava atuando com uma ocorrência chamada aumento de limite, que o cliente é a Juliana Veiga, e ele chegou via e-mail, né? Então, a Juliana Veiga, ela enviou um e-mail ali falando sobre o aumento de limite, e esse e-mail ele foi cadastrado dentro do Dynamics 365 como uma ocorrência. Então, para obter mais informações, vou acessar aqui, né, a ocorrência aumento de limite, e a gente vai ter diversas informações referente a ela. Então, aqui dentro eu sei as informações, né, o título da ocorrência, quem que é o cliente, o cartão de crédito que ela deseja fazer esse aumento, e a descrição que veio no corpo do e-mail, né? Então, gostaria de aumentar meu limite para 35 mil. Então, o Joaquim, ele começa a atuar nessa ocorrência e logo de cara, ele identifica que o Copilot, ele já faz um resumo daquela ocorrência. Então, o Copilot, utilizando inteligência artificial, ele pega as informações mais relevantes dessa ocorrência, inclusive interações que ocorreram dentro dela, e ele resume o que aconteceu. Então, ele comenta, ó, Juliana Veiga solicitou o aumento de limite do seu cartão de crédito para 35 mil. Em uma troca de e-mail, Joaquim pediu para que ela informasse os últimos 4 dígitos do cartão para o qual desejava o aumento. A solicitação foi claramente registrada e a cliente expressou seu desejo de aumentar o limite para o cartão de crédito 0124. Então, ele já faz esse resumo aqui para mim. E na linha do tempo, onde eu tenho os destaques da interação, o Copilot ele também faz a sua atuação, mas dessa vez muito mais específico para interações que podem ser tarefas, e-mails, compromissos, enfim. Então, ele já faz um resumo. Então, o cliente solicitou um aumento, o e-mail foi enviado para o cliente solicitando os últimos 4 dígitos, e uma tarefa foi criada para identificar os critérios necessários para o aumento de limite do cartão de crédito. Então, o Joaquim, em algum momento, ele criou uma tarefa para ele identificar esses critérios para ficar marcado na agenda dele, para que ele não esquecesse, né, de atuar ali dentro dessa ocorrência. Então, nesse momento, é onde ele vai começar a realizar a atuação dele. Então, para facilitar o dia a dia dele, ele pode utilizar o recurso do Copilot para fazer algumas perguntas, como, por exemplo, quais são os critérios de aumento de limite, qual que é a renda e o gasto médio do cliente. Então, sem sair da tela do Copilot, ele já pode perguntar para o Copilot algumas informações que podem ajudar ele. Então, aqui, para eu conseguir saber se eu posso aumentar o limite de Juliana, eu vou perguntar para ele quais são os critérios para o aumento. Então, vou colocar aqui, ó, quais são os critérios para aumento de limite de cartão de crédito. Então, nesse momento, ele vai consultar a base de conhecimento do Dynamics 365 e ele tenta encontrar alguma resposta com base nessa pergunta. Então, ele já define aqui para mim. Então, ó, os critérios para aumento de limite de cartão de crédito são os seguintes. Para uma renda mensal de até 30 mil, são esses os critérios. Para uma renda mensal de 30 mil até 50 mil, são esses outros critérios, e assim por diante. Então, ele já me dá uma resposta. Aqui embaixo, eu também posso verificar quais são as fontes de conhecimento que ele conseguiu responder ali para o Joaquim. Então, quando eu clico nele, ele me redireciona para essa tela aqui, que é o artigo de conhecimento, e ele retornou exatamente o que está escrito dentro daquele artigo. Então, o Joaquim ele já consegue consultar a partir do Copilot. Então, para entender se a Juliana pode aumentar o limite, eu também preciso saber qual que é a renda
e o gasto médio dela. Então, para ela conseguir aumentar esse limite, então tá aqui embaixo, ó, 35 mil, então ela precisa ter uma renda acima de 50 mil e um gasto médio acima de 10 mil. Então, eu vou perguntar aqui, ó, qual a renda e o gasto médio do cliente? E dessa vez ele vai fazer uma busca nas informações do cliente, que é a Juliana Veiga, e no cartão de crédito, que é esse 0124. Então ele vai fazer essa busca na base e vai retornar para mim qual que é a renda e o gasto médio desse cliente. Então ele está fazendo a busca, ó. Então a renda média do cliente é de 5 mil e o gasto médio é de 3.600. Aí aqui nas fontes, ele falou que usou o plugin para executar, né? Esse plugin são as personalizações que a gente consegue fazer dentro do Copilot in Services. Então, se eu olhar aqui, ó, então a renda média do cliente é 5 mil. Então, se eu acessar aqui o contato da Juliana, eu posso identificar que a renda mensal dela, ó, é 5 mil. E se eu olhar aqui o gasto médio do cliente é de 3.600. Essa informação, ela está aqui dentro do cartão de crédito. Então, o gasto médio da Juliana dos últimos 3 meses é de 3.600. Então, ele retornou certas informações ali para mim. Ok, então agora eu quero perguntar se a Juliana pode fazer o aumento desse limite, né? Então, eu vou colocar assim, de acordo com a renda média, gasto médio e critérios para aumento de limite, posso aumentar o limite do cliente. Posso aumentar o limite do cliente para 35 mil? Então, agora eu estou perguntando. Então, ó, de acordo com a renda, com o gasto, os critérios para aumento de limite, eu posso aumentar o limite da Juliana Veiga para 35 mil? Então, ele vai buscar todas essas informações e vai retornar, ó. De acordo com os critérios para aumento de limite de cartão de crédito, para uma renda mensal de até 30 mil e um gasto médio de 3.600, o limite máximo permitido é de 15 mil. Portanto, não é possível aumentar o limite do cliente para 35 mil. Então, se eu olhar ali dentro dos critérios, a Juliana tem a renda mensal de 5 mil e o gasto médio de 3.600. Então, está de acordo. Então, a renda mensal é até 30 mil, então, no caso, ela tem 5 mil, e o gasto médio de 3.600. Então, o limite máximo é de 15 mil. Então, o Copilot, ele retornou certinho ali para mim essas informações. Então, agora eu quero enviar essas informações para o cliente. Então, eu vou copiar essa mensagem, vou clicar aqui na linha do tempo, vou selecionar a opção e-mail, e eu vou utilizar um outro recurso do Copilot para ele conseguir gerar um rascunho de e-mail para mim, de uma forma em que ele vai escrever esse e-mail de uma forma muito mais amigável. Tem os tons ali que você consegue definir, então ele pode ser amigável, profissional, formal, pode ser um e-mail curto, médio, longo. Então, eu vou colocar exatamente aquele texto que o Copilot retornou para mim, e eu vou pedir para ele gerar um rascunho de e-mail. Então, ele vai pegar essas informações, vai gerar um rascunho aqui para mim, nessa primeira aqui, ele basicamente só copiou e colou aqui esse rascunho. Mas eu posso melhorar, eu posso ajustar para ele deixar formal e um tamanho longo. E vou pedir para ele atualizar. Então, agora ele vai só melhorar ali esse meu e-mail e vai gerar um e-mail mais longo. Então, ó, prezada cliente, em conformidade com os critérios estabelecidos para concessão do aumento de limite de crédito em cartões, informa que, considerando uma renda mensal que não ultrapassa o valor de 30 mil e um gasto médio mensal de 3.600, o limite máximo que pode ser autorizado se estabelece em 15 mil. Dessa forma, não se torna viável a elevação no limite para um montante de 35 mil. Caso necessite de informações adicionais ou de qualquer tipo de assistência, coloco-me à disposição para auxiliá-la. Se esse e-mail estiver ok, eu posso pedir aqui para ele manter e eu consigo enviar esse e-mail para Juliana Veiga exatamente como o Copilot ele descreveu para mim. Então, eu consigo utilizar os recursos do Copilot para conseguir gerar e-mails mais amigáveis. Então, esse seria aqui um pouquinho da demonstração referente ao Copilot em Services. E para mostrar para vocês aqui também, dentro do Copilot Studio, nós temos o acesso ao Copilot em Dynamics 365 Customer Service, que é o que a gente está usando aqui para demonstrar para vocês. Ele funciona um pouquinho diferente do Dynamics 365 Sales, né? O Dynamics 365 Sales eu consigo criar tópicos,
colocar perguntas, esperar respostas, né? Aqui no Customer Service ele funciona um pouco diferente. Ele trabalha só com ações. Então, tudo que o agente ele pergunta, ele tenta identificar a melhor ação para responder aquela pergunta. Então, ele só executa ações. Então, eu pergunto, ele procura uma ação e me responde. Não tem, assim, um bate-papo ali que nem no Dynamics 365 Sales. Então, aqui eu tenho todo o conhecimento que a gente usa para conseguir atender os requisitos ali do agente, e nós temos as ações. Então, essas ações, elas podem ser prompts de inteligência artificial, que a gente prepara, né? A gente define ali as instruções de como que a gente quer que ele responda aquela pergunta, então a gente gera prompts ali dentro. E ele também pode ser ações do Dataverse, né? Então, eu quero atualizar um registro, quero chamar uma ação. Então, eu consigo criar ações com base em. Eu consigo criar ações que vão modificar alguns dados, por exemplo, do Dataverse. Então, essas aqui são algumas ações que nós criamos, né, para ele conseguir atender às necessidades ali do agente.